Bem-vindo à Primeira Igreja Batista de Viseu. Mais um ano termina na paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Venha nos visitar. Estamos na Rua Combatentes da Grande Guerra, número 34 em Viseu. Vamos começar mais um culto ao Nosso Senhor. Esteja connosco neste momento e que Deus nos abençoe. Então, muito bom dia a todos os irmãos, é bom estarmos juntos para celebrar o nome do nosso Senhor Deus e queremos novamente dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam e a convidar a que juntos pudéssemos ficar de pé. E há um texto que creio que é conhecido da grande maioria de nós, que se encontra em João 1, João 1, versículo 1. E este texto diz-nos assim: no princípio era o Verbo, ou era a palavra, ou era o Logos. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tremendo esta definição de Trindade que nós encontramos logo aqui. Saber que no início Jesus já estava com Deus, que Jesus já era Deus, que Jesus se manifestava, que Ele era o Verbo, a Palavra. E a Palavra fez-se carne. E nós iniciamos o mês de dezembro, o mês do Natal. E nós viemos celebrar Jesus Cristo. Jesus Cristo veio. E com esta alegria nós vamos iniciar o nosso ato de culto com um canto que diz: Cristo move a montanha. E este Cristo que nós vamos cantar, que este Cristo que nós vamos proclamar, é um Cristo que todos nós necessitamos, que nós precisamos, que todos nós precisamos de confessar. E depois o refrão diz: possa o mundo ver brilhar esta luz, que a luz de Cristo brilhe em cada um dos nossos corações, mas também neste mundo. Então, com alegria, vamos começar por cantar este cântico e durante este tempo nós também vamos fazer a oferta para o Euromissionário. Eu estou a tentar ver onde é que está o vaso, mas não está aqui, pois não. E esta oferta que nós dominicalmente fazemos do Euromissionário é uma oferta que tem como objetivo apoiar pastores carenciados, obreiros carenciados, projetos missionários, tanto nacionais como fora de Portugal, tanto no continente africano, mas também no continente europeu. Então, todos quanto desejarem, de forma ordenada, poderão fazer a sua oferta aqui neste vaso que se encontra à nossa frente. Então vamos louvar com alegria. Todos necessitam deste amor perfeito, o amor do Senhor Jesus Cristo. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre há toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha
e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus é o morte e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, salvação. Jesus é a morte venceu, sobre a morte venceu. Senhor Deus, nós te louvamos esta manhã, Pai. Nós exaltamos o teu único nome, Pai. Nós te louvamos por Jesus Cristo. Obrigado porque o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de majestade, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor, ao ponto de dás o teu unigénito, Pai, para que nós todos pudéssemos sermos salvos. Obrigado, Pai, porque tu nos perdoas. Obrigado, Pai, porque tu és um Deus misericordioso, Pai, um Deus cheio de graça. Obrigado, Pai, porque a cada dia nós podemos ver o teu toque a atuar nas nossas vidas, a tua mão a dirigir os nossos passos, Pai. E nós engrandecemos, Pai, porque realmente tu vieste trazer luz a este mundo, Pai. Tu vieste reconciliar a tua criação, Senhor Deus. Obrigado porque nós podemos estar aqui a louvar o teu nome em liberdade. Obrigado porque nós podemos fazê-lo com alegria, Senhor. Obrigado porque através da tua palavra tu te revelas a cada dia, Senhor. E nesta hora nós queremos consagrar as nossas vidas, queremos consagrar os nossos corações a ti e que tu realmente possas quebrantar tudo aquilo que ainda não te foi confiado das nossas vidas. Tu possas quebrantar todas as áreas, Pai, que nós achamos que somos alguém, mas que realmente nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Fica connosco, Pai, trabalha em cada um de nós, trabalha em cada coração, Pai. E que realmente o louvor que sai dos nossos lábios chegue até Ti como aquele aroma suave que Tu desejas. Em nome de Jesus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Amém. Ainda de pé, aqueles que puderem, vamos abrir então as nossas Bíblias em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Capítulo 1 do Evangelho de João. E vamos estar a fazer a leitura dos primeiros 14 versículos. João, capítulo 1, do verso 1 até ao verso 14. E diz-nos assim o texto bíblico: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Tremendo. Sem ele, nada do que foi feito existia. Sem Jesus, nada do que foi feito existia. Vamos continuar, versículo 4. A vida estava nele, a vida estava em Jesus, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo o homem estava a chegar ao mundo. O Verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Mas agora, a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como a do unigénito do Pai. Tremendo que quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus. A glória que Jesus teve neste mundo, a glória que Jesus tem, é a glória que Deus tem. E nós viemos porque nós queremos adorar, nós queremos humilhar-nos, nós queremos só dizer que Deus, Tu és o meu único Deus. Nós queremos só dizer que Deus é o único Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. E este Deus enviou Jesus, que no início já lá estava, sempre esteve.
e tremendo nós olharmos que toda a criação é sustentada pelas mãos do Senhor Jesus Cristo. A palavra, sem a palavra de Jesus o mundo não era criado. Tudo aquilo está, todo o mundo, toda a criação de Deus está firmada em Jesus Cristo. Então nós vamos cantar: sendo a luz, tu vieste às trevas, e nessa luz eu posso ver-te. Este amor de Deus ao ponto de enviar o seu único Filho, estando nós em pecado, para que nos pudéssemos reconciliar novamente com Ele, não tem preço. E é este amor que nós viemos para louvar. Então, com alegria, nós vamos cantar: Jesus, eu quero adorar-te, eu quero humilhar-me, eu quero só dizer que tu és o meu único Deus. Sendo a luz, tu vieste às trevas, e nessa luz posso ver. Diante de ti foi louvor do meu ser. Quero contigo viver. Quero adorar-te, quero mirar-te, quero só dizer: tu és meu Deus, só tu és precioso, e só tu és digno, só tu sempre és tão bom para mim. Eterno Rei, tu és Deus exaltado, reinas em glória no céu. Mas como servo vieste ao mundo, porque amaste os teus. Quero adorar-te, quero só dizer: tu és meu Deus, só tu és precioso, e só tu és digno, só tu sempre és tão bom para mim. Jamais eu posso imaginar o preço para me salvar. Jesus pagou em meu lugar. Na cruz eu vejo o meu pecado. Quero adorar-te, quero humilhar-me, quero só dizer: tu és meu Deus, só tu és precioso, e só tu és digno, só tu sempre és tão bom para mim. Quero adorar-te, quero humilhar-me, quero só dizer: tu és meu Deus, só tu és precioso, e só tu és digno, só tu sempre és tão bom para mim. E este Deus que nós viemos louvar, que nós viemos engrandecer, só Ele é sempre bom para nós. Só Ele é sempre bom para nós. Então, no seguimento, nós vamos cantar: como não amar-te, como não seguir-te, como não servir-te.
E é interessante que quando nós amamos alguém, nós preocupamos com alguém, mas nós também fazemos coisas por a pessoa. Nós não ficamos estagnados, nós não ficamos parados. Então, como não amar-te, mas não como não seguir-te, mas não como não servir-te. E estas 3 coisas são importantes para aqueles que dizem: sim, Senhor, eu venho para adorar-te, sim, Senhor, eu venho para humilhar-me, sim, Senhor, eu venho louvar o teu único nome. E por isso, como não amar-te? Como não servir-te? Como não seguir-te? Tu, Deus, que enviaste o teu único Filho para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse ter uma nova esperança, uma esperança que não cessa. E durante este tempo nós também vamos consagrar ao nosso Deus os nossos dízimos e as ofertas. Eu ia convidar o irmão Lourenço e o irmão Rogério que nos pudessem auxiliar. E durante este tempo, que é primeiramente uma obrigação dos membros desta igreja, nós vamos estar a dar ao Senhor um pouco de tudo aquilo que Deus nos dá dia a dia e mensalmente. Então, com alegria nos nossos lábios e sobretudo nos nossos corações, vamos louvar ao Senhor Deus. Como não amar-te? Como não amar-te, meu Salvador e Deus? Como não servir-te a quem serviu na cruz por todos nós? Como não seguir-te? O teu caminho é vida real. Como não amar-te, meu Salvador
Convidava o irmão Lourenço que nos pudesse dirigir numa palavra de gratidão ao nosso Senhor Deus. Graças te damos, Senhor, por mais este dia, mas estas misericórdias renovadas, Senhor, esta manhã. Obrigado pelo teu amor por nós, obrigado por tudo aquilo que tu nos dás, Senhor. Queremos neste momento agradecer os dízimos e as ofertas e consagrá-las a ti, Senhor. E agradecemos por tudo aquilo que nós podemos ofertar, Senhor, para a tua obra. E agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos tenham bondade de sentarem-se. Desafiar aos pais que aqui estão, aos pais, aos educadores destes tesouros que aqui apareceram à frente, que invistam nas crianças, auxiliem-nas a memorizar os versículos bíblicos, porque nós estivemos a enfatizar missões e este versículo é fundamental para uma igreja que evangeliza, para uma igreja que investe em missões. É acreditar que temos o poder que o Senhor Jesus nos deu para irmos falarmos dele, não falarmos de nós, mas falarmos dele. E já que falamos de falar, já que usei o verbo falar, uma pergunta: será que Deus fala? Aliás, peço desculpa. Será que Deus ainda fala? Uma, duas cabeças a abanar, ninguém fala. Só Deus é que fala. Só Deus é que fala. Há duas pessoas que abanam a cabeça, mas só Deus é que fala. Pois é, quando nós fazemos esta pergunta, será que Deus fala? Ou Deus ainda fala? Se nós nos reportarmos exclusivamente à mensagem do Antigo Testamento, nós dizemos, Deus já não fala como falava anteriormente. Portanto, Deus não fala. Mas Deus fala, é verdade. E eu quero convidar que abramos as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 1. Vamos ler os primeiros versículos. Hebreus, capítulo 1. E neste mês em que nós enfatizamos o amor de Deus com a celebração do Natal, neste mês em que nós enfatizamos a dádiva que Deus nos dá do seu Filho, vejamos Hebreus capítulo 1, vamos ler o versículo 1 e vejamos como Deus fala com criatividade. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Se olharmos com atenção para o versículo 1, o autor diz, Deus falou como? Muitas vezes. E muitas maneiras. Nós, à luz do versículo 1, adoramos a um Deus criativo, a um Deus que comunica, a um Deus comunicador, mas uma comunicação com criatividade de muitas maneiras, mesmo antes da existência da lei. Se nós olharmos para descobrir um pouco mais a criatividade de Deus, nós vemos que Deus realmente falou muitas vezes, de diferentes maneiras. Por exemplo, com Noé. Quando Deus mandou que ele construísse a arca, fez-o de uma maneira criativa, fora do tempo, fora da época. Mas aquela mensagem foi para que aquela família fosse poupada do dilúvio. E Deus usou a criatividade para falar com Noé. Depois com Abraão, que mais tarde se tornou Abraão. Deus ordenou que ele saísse do seu contexto idólatra e fosse para uma terra que ele não sabia qual era, mas que aquela terra seria não apenas para si, mas também para toda a sua descendência. E olhando para Hebreus no versículo 1, a pergunta é, receberam a mensagem da mesma maneira? Não. Porquê? Eram contextos diferentes,
pessoas diferentes, tarefas diferentes. E Deus usou a sua criatividade para chegar lá. E é aqui que o autor de Hebreus nos faz pensar. Deus utilizou meios diferentes para se revelar e desta forma dar a conhecer os seus planos, planos muito específicos e planos mais abrangentes. Por exemplo, Moisés, ele viu um arbusto com fogo, mas parecia que aquele arbusto estava sempre ali, sem se consumir, a arder sem acabar. E foi ali que ele ouviu Deus dizer: tira a sandália dos teus pés. Tira essas sandálias, descalça-te, porque o lugar onde tu estás é santo. E depois, a partir dali, Deus enviou para o Egito, para uma tarefa de libertação daquelas pessoas dos hebreus. Posteriormente, o mesmo Moisés foi ouvindo da parte de Deus aquilo que ele registou como o livro da lei. Depois foram os anjos que se apresentaram em diferentes ocasiões, com diferentes mensagens, e eu recordo apenas duas: Gideão e com os pais de Sansão. Mas também usou, já depois da lei, eu chamo a atenção, um jumento para mostrar a Balaão que não amaldiçoasse Israel. Estranho? Eu quero voltar a ler Hebreus capítulo 1, versículo 1. Muitas maneiras, muitas vezes e de muitas maneiras. Depois o versículo 1 fala como? Pelos profetas. Então nós temos muita literatura profética no Antigo Testamento que Deus usou, também eles de diferentes formas, em diferentes contextos, com diferentes mensagens para comunicar o que fosse. Por exemplo, Jeremias viu um vaso de barro. Daniel teve sonhos. Amós teve visões diferentes ou de forma bem audível. Há um relato muito interessante quando Davi chama o profeta Natan e diz: eu quero construir um templo. E ele disse: fazes muito bem. Esta é uma boa motivação, fazes muito bem. E quando ele sai, Deus diz: não. De forma bem audível, vai lá e diz a Davi que ele não vai construir o templo. E ele foi e disse ao rei: tu não vais construir, as tuas mãos estão cheias de sangue. Nós temos o profeta Elias, que depois daquele cansaço, ele pensou que aquele fogo, aquele terremoto, fosse Deus a falar, mas depois de uma voz suave, ele ouviu Deus. Então, como vemos aqui no versículo 1, Deus sempre falou. E reportando-nos ao passado, é verdade, Deus falou muitas vezes, muitas maneiras, e a última delas foi pelos profetas. Mas e agora? No século XXI, será que Deus ainda fala? Sabem, irmãos, esta foi a pergunta que Gideão fez ao anjo. O que é feito dos homens valentes? O que é feito daquela comunicação de outrora? Porque o Senhor falou a gerações anteriores, mas onde está a sua glória hoje? Onde é que nós podemos ver, ouvir a mensagem de Deus? Onde estão os homens que levaram aos grandes feitos, Moisés ou Josué, por exemplo? Onde está o Deus do passado? E agora quero voltar a ler o versículo 1. E a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Os irmãos estão a ler o texto, a acompanhar Hebreus, capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo de Hebreus. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, ou seja, no passado, pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Esta resposta do versículo 1 faz-nos perceber que a Bíblia é o livro onde nós temos a revelação de Deus, onde nós aprendemos sobre o amor de Deus. E neste mês de dezembro, nós sentimos-lo bem com a celebração do Natal. Na quinta-feira, a cidade inaugurou as luzes de Natal. O comércio tradicional já nos está a convidar às compras do Natal. Aquele bolo, aquela culinária típica do Natal já está em força. E o que é que nós dizemos? Acima de tudo isto, versículo 1, está Jesus. Ele é que nos
traz a mensagem do Pai. Mas Deus é sempre criativo e o versículo 2 acrescenta algo muito importante a esta última frase do versículo 1. O Filho, versículo 2, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus fala-nos em Jesus, por Jesus, através de Jesus. A criatividade de Deus parece não ter limites. E diz-nos o versículo 1, a nós falou-nos agora por meio do Filho, e o versículo 2 explica quem é este Filho. Estamos a ler o versículo 2, a quem constituiu herdeiro de tudo. Obrigado. Porque não foi um herdeiro parcial, um herdeiro que teve de dividir uma parte da riqueza, mas versículo 2, herdeiro de tudo. Mas algo que o versículo 2 acrescenta que nós não podemos esquecer. O que é que nos diz no versículo 2? Além de ele ser o herdeiro, por quem fez também o mundo. Percebemos porque é que é grande a nossa alegria em estarmos perto do Natal? Porque, versículo 1, Jesus é a revelação perfeita, completa de Deus e Ele é a forma do Pai se comunicar connosco. Em primeiro lugar, Jesus é Deus. Voltamos então a João capítulo 1. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Depois nós lemos, ainda no capítulo 1 de João, e nós estávamos a fazer esta leitura, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, Jesus é Deus. Jesus não é um mensageiro, um super-homem, mas um semideus. Não. Ele é Deus. Ele é a mensagem. Ele é a palavra criadora, tal como nós encontramos aqui no Evangelho de João e agora no versículo 2. Jesus foi revelando ao longo do seu ministério o plano amoroso de Deus. Mas Jesus não só disse, este é o plano do Pai, como ele cumpriu. Jesus podia ter-se desviado de determinada altura, quando começou a perceber que ninguém o iria poupar. Quando ele percebeu que um dos discípulos o iria negar, que o outro o iria vender, que todos se iriam envergonhar e o iriam deixar. Mas ele podia ter-se desviado quando começou a aproximar-se aquela hora da crucificação. Mas ele permaneceu aí. É verdade, Jesus nasceu vulnerável como qualquer um de nós. Mas Jesus a explicou e encarnou o verdadeiro significado da lei. Peço um de nós que possa ler Mateus capítulo 5, versículo 17. Alguém pode ler Mateus capítulo 5, o versículo 17, por favor? Se alguém souber de cor também. Obrigado. Jesus não veio rasgar. Ele é o cumprimento das profecias. Ele é o cumprimento da lei. E a vinda de Jesus foi a maior manifestação de amor que o Pai teve para todos nós. Daí o versículo 2 identificar Jesus como o herdeiro de tudo. O apóstolo Paulo, quando escrever aos Gálatas, vai explicar melhor sobre este tema. Mas o versículo 2 diz-nos que também algo que nos alegra o coração. Jesus é também o Criador. Voltamos então a João no capítulo 1. Qual é a primeira palavra que encontramos em João no capítulo 1? No princípio. Gênesis 1:1. E esta é para os mais antigos que sabem o versículo 1, o primeiro versículo da Bíblia de cor. Como é que diz? No princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, voltamos a Hebreus 1:2. Estava lá Jesus. Versículo 2 diz que Ele também é o Criador. Antes de tudo, antes que fossem criados os seres angelicais, antes que fosse criado o sistema solar, Jesus já existia porque Ele é Deus. Quando nós fazemos a preparação para o batismo e começamos a olhar para a divindade, nós apresentamos o Pai como Criador, Jesus como o Salvador e o Espírito Santo como o Consolador. Mas também dizemos, versículo 2 de Hebreus capítulo 1, que Jesus é
o Criador. Nós estamos a 22 dias de celebrar o Natal. Celebrar o nascimento do Salvador. Mas também, à luz do versículo 2, nós vamos celebrar o nascimento do Criador. E quando quisermos saber o que é que Deus fala, qual é o assunto que Deus tem para nós, olhemos para Jesus. Olhemos para a sua vida. Olhemos para as suas palavras. O que Ele disse, o que Ele fez, o que Ele é. E assim nós sabemos o que Deus diz. Versículo 2. Jesus é o herdeiro de tudo. O herdeiro da criação, é o herdeiro da revelação amorosa. Mas atenção, mais ninguém foi à cruz para nos salvar. Mais ninguém se entregou para perdoar os nossos pecados. E mesmo que alguém o tentasse fazer ao longo desta epístola de Hebreus, nós vamos encontrar, não seria possível. Porque Ele é o único que em tudo foi tentado, mas não pecou. Porquê? Porque Ele é Deus. Quando nós preparamos a celebração do Natal, não é preparar a mesa, não é preparar a viagem para ir, ou então preparar a casa para receber aqueles que nos visitam. Preparar a celebração do Natal é afirmar, versículo 1, que Deus fala. E fala, ainda hoje. Versículo 2 é estar atento ao que Jesus nos ensina, pelas suas palavras, pela sua obra, pelos seus gestos. E a maior lição que Jesus traz é o amor. Se eu chamar aqui os mais pequenos, eu quase que aposto que eles sabem João 3,16 de cor. Mas se eu chamar os mais de 60 anos, serão poucos os que se levantarão, não é, irmã Ricardina? Ainda não chegou lá. Todos saberão João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E esta é a maior revelação de amor que nós temos. Nós podemos fazer esta aproximação a outras pessoas a revelar o amor. Olhando para o versículo 1, para o versículo 2, eu pergunto, sentes-se amado por Deus? Sentes que Deus te ama? Sentes que Deus se preocupa contigo? Que Deus está a olhar para ti em amor? Então, se sim, estamos no caminho certo para amar outras pessoas. Estamos no caminho certo para celebrar o Natal. Estamos no caminho certo para dizer o Salvador, o Criador, a essência do amor veio ter connosco. Versículo 1. Ele é o herdeiro de tudo. Ele quer fazer-nos sentir o seu amor e quer que partilhemos o seu amor com outras pessoas. Mas a pergunta é, se ainda não se sente amado, quer sentir-se assim hoje? Quer agora dizer, Jesus, vem encher-me do teu amor. Eu quero sentir o teu amor. Se ainda não se sente amado, receba o amor de Deus. Não é pelo muito saber, é pelo muito amar. É pelo profundo amor de Deus por nós. Mas eu quero olhar para o versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diz, o qual sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. É verdade, Deus fala e fala de uma maneira limpa, sem sujidade, sem impureza. E a melhor forma que nós temos de falar da pureza de Deus, versículo 13, é quando diz aqui que Jesus fez a purificação dos nossos pecados. O Natal traz-nos esta alegria. Nós sabemos que Jesus veio ter connosco, que Ele nasceu, que Ele fala aquilo que o Pai nos quer transmitir, porque Ele nos purifica os nossos pecados. O Natal recorda-nos que o amor de Deus limpa-nos. Quando pensamos em limpeza,
começamos a voar lá para casa, o chão da cozinha, o aspirador, a esfregona. Mas não é isso que está a falar o versículo 3. Não está a falar de detergentes. Estamos a ler o versículo 3? Ele purifica. É bom nós pararmos aqui no versículo 3. Deus fala-nos hoje pela purificação que temos dos nossos pecados. Quem está a ver-nos, quem está a ouvir-nos em casa, sinta este desafio. Jesus quer purificar os seus pecados. Porque antes de Jesus nascer, antes naquele período ali no calendário, antes dele vir em forma humana, sabem, existiam sacrifícios, aqueles que a lei previa. E aconselha que possamos ler Levítico. É verdade, Levítico aponta sempre para Jesus. Mateus 5,17, como Jesus diz, eu não vim revogar a lei e os profetas, eu vim cumpri-los. Pois bem, o livro de Levítico tem uma série de orientações sobre os sacrifícios que deveriam ser apresentados. Mas todos eles deviam ser apresentados com fé. A fé no poder de Deus para remover aqueles pecados. E a acompanhar a fé, os sacrifícios, deveria estar uma atitude de arrependimento e de confissão. Isto só para os sacrifícios que diziam respeito à confissão dos pecados. Sem arrependimento, sem fé, aquelas não passavam de queimadas animais. E foi assim muitas vezes. Os sacrifícios foram feitos sem arrependimento, sem mudança, sem fé de que Deus estava a perdoar os pecados. Nós dizemos sem coração. Mas o arrependimento, o coração, esta foi a finalidade, ou aliás, a motivação com que Davi se apresentou a Deus quando se arrependeu do que fez com Urias e com a sua mulher. Arrependimento e fé em Deus levam ao versículo 3. Deus fala conosco e nós sentimos isto pela purificação dos nossos pecados. Então, celebrar Jesus é poder celebrar o perdão que nós temos. E eu quero ler o versículo 3, quando diz, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, atenção, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isto significa que Jesus vive, que Jesus está vivo, que Ele reina e que a sua entrega, a sua morte, a sua vinda, a sua vida foi válida, foi suficiente. Mas também importante, Jesus não voltou a morrer. Ele está vivo. Ele recuperou a glória que prescindiu para vir ter connosco. E é esta alegria que nós queremos anunciar neste mês. Versículo 3. Estamos limpos pelo Salvador estar vivo. Não porque Ele morreu, ao contrário do que acontecia nos sacrifícios prescritos na lei, o animal morria, mas este Cordeiro de Deus morreu, ressuscitou e permanece vivo. Então, Deus fala connosco, porque estamos limpos. Isso nota-se porque nós estamos limpos. Limpos de todo o pecado pela graça. Todo o pecado é desaparecido pela graça de Deus. É um amor vencedor, um amor que sustenta todas as coisas, entre as quais a nossa salvação. Hoje nós não necessitamos de sacrifícios de animais. Nós temos apenas Jesus. Antes de nós celebrarmos a ceia, e eu vou explicar, irmãos. Os irmãos já repararam que este guardanapo estava tombado para este lado. É pão. E é mesmo pão. Vai ser pão. O que é que nós estamos a dizer? Que este pão nos aviva a memória do corpo de Jesus, que foi entregue ao nosso lugar. Ou se preferirem, alguém pode ler o versículo 3, por favor, em voz alta. Ele é o reflexo da glória de Deus e a imagem perfeita da sua pessoa. É Ele quem sustenta o universo pela sua palavra poderosa. Depois de ter purificado os homens dos seus pecados, Ele tomou o seu lugar no trono celeste à direita da majestade divina. Obrigado. Nós estamos perdoados. Não é por este pão. É por aquilo que o pão nos faz recordar.
o corpo de Jesus. Os que têm bom olfato podem sentir o cheiro do vinho. Não se vai transformar no sangue de Jesus. Sabem? Este cálice aviva-nos a memória do sangue que Jesus derramou para nos perdoar. Ou, como diz no versículo 3, para nos purificar de todo o pecado. Eu quero convidar que nós possamos agora curvar as nossas cabeças. Eu quero convidar aos que estamos aqui que possamos confessar algo. O que é que ainda hoje não me faz totalmente puro? Que pensamento, que atitude, que palavra é que ainda me impede de sentir a ação do Espírito Santo na totalidade da minha vida? Tenho algum pecado por confessar? Vamos orar. Senhor Jesus, nós somos gratos porque vieste ter connosco. Porque a tua oferta de amor é válida, é suficiente, é perfeita e é eficaz. Te agradecemos, Senhor, porque em Ti nós temos o perdão. Em Ti nós temos uma nova vida. E obrigado porque Tu falas connosco. Tu nos ensinas a amar. Tu nos ensinas que não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso esforço, não é pela nossa boa vontade que nós agradamos ao Pai, mas é pelo Teu sacrifício, o qual nós recordamos nesta manhã. Queremos convidar-te, querido Espírito, que Te agrades de nós, que nos limpes e que se há em nós algum pecado não confessado, que sejas Tu a limpar. E dá-nos a alegria de celebrar este memorial com verdade, em verdade. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, quero convidar que possamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios. No capítulo 11. E lermos o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu repito o que disse há pouco. A ceia, o pão é pão e o vinho é vinho. Não se vai transformar no corpo do Senhor Jesus ou no sangue. Mas também eu quero reforçar que não nos vai perdoar, não nos vai salvar. Este é um testemunho da nossa fé. É verdade, a celebração da ceia é nós dizermos que acreditamos que o corpo de Jesus foi entregue em nosso lugar, o seu sangue foi derramado para nos purificar e nós estamos salvos. E hoje estamos a recordar o que Jesus disse, que virá a segunda vez e quando vier a segunda vez estaremos com Ele. Não nos vai perdoar, não nos vai tornar mais crentes. Mas eu quero desafiar a todos aqueles que hoje aqui estão, que um dia deram testemunho público da sua fé através do batismo em Jesus. Quer isto dizer que desceram à água dizendo: eu morri para a velha natureza e hoje vivo para Jesus. Aqueles que, de acordo com o versículo 28, sentem que o Espírito Santo nos limpou e nós não estamos com ódio em relação aos outros, estamos bem com o nosso Deus, com os nossos irmãos, nós chamamos com a Igreja. Quero convidar a participar neste memorial. E antes mesmo de nós sermos servidos do pão, nós vamos entoar um cântico ao nosso Deus. Quero convidar os nossos irmãos diáconos que nos auxiliem com a distribuição dos elementos e nós vamos entoar este cântico ao nosso Deus. Nós vamos cantar para Ele, certos de que
É o seu sangue que nos purifica. Então, nós vamos ser servidos do pão. É o pão da vida. Foi assim que ele se descreveu: o pão que desce do céu. E este pão que nós queremos celebrar, não este que vamos comer agora, mas o pão do qual nós comeremos para todo o sempre, que é o Senhor Jesus. E se algum de nós que ainda não tomou esta decisão, se algum de nós ainda não aceitou Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, eu quero convidar que o faça, porque esta é uma alegria que nós sentimos, uma alegria tão grande, de dizer que olhando para trás, a nossa vida está limpa, mas temos uma perspectiva no futuro de que Jesus virá. E quem crê em Jesus, quem o recebeu como o Salvador, o Senhor da sua vida, entoa este cântico com alegria. Pão que dá alegria, paz e luz, que é apenas, exclusivamente, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, voltando a abrir as nossas Bíblias, em 1 Coríntios, voltando novamente ao capítulo 11, nós encontramos o apóstolo Paulo a escrever a esta igreja e a explicar-lhes a importância da celebração da ceia. Diz assim o versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o pão. Ao entoar a segunda estrofe, nós vamos ser servidos dos cálices. E, repito, não se vai transformar no sangue de Jesus.
Quando bebermos, não vamos estar a beber o sangue de Jesus. Vamos recordar o sacrifício de Jesus, o sangue que Ele derramou para nos salvar. Então, enquanto somos servidos dos cálices, nós vamos poder entoar a segunda estrofe deste hino, Pão da Vida. Servidos dos cálices. A letra está aqui diante de nós. O sangue que Jesus verteu é eficaz. Acreditamos que a eficácia do sacrifício de Jesus toca a nossa vida? Enquanto os irmãos são servidos, vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 11. Sabem que é importante nós olharmos para a Escritura para não sermos enganados, não sermos confundidos, não sermos levados por uma doutrina que nos engane. Em 1 Coríntios, capítulo 11, vamos agora ao versículo 25. Diz assim: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
porque todas as vezes que comeres este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Juntos tomemos o cálice. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esta é a nossa crença. Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e Ele virá a segunda vez. E nós vamos ficar de pé. E enquanto os cálices são recolhidos, nós podemos falar desta esperança que temos na vinda do Senhor Jesus, na sua vinda gloriosa, na certeza de que Ele vem e nós estamos perdoados. Estamos com os nossos pecados purificados pelo seu sacrifício. Desejamos honrar o nosso Salvador, foi o que acabamos de cantar. E nós devemos ser verdadeiros naquilo que dizemos. O Mestre é verdadeiro. Então que nós, ao entoarmos este hino, possamos dizer com o coração: eu quero honrar-te, Senhor. Eu quero servir-te. Há pouco nós fomos desafiados a servir, a seguir, a amar. E Jesus dá-nos o exemplo. Esta celebração, este memorial, que nos possa encher de alegria e com uma motivação tremenda de falar de Jesus a outros, de sermos realmente discípulos de Jesus, sermos verdadeiros discípulos, porque Ele garantiu que virá a segunda vez. E aí nós estaremos para sempre com Ele. Vamos orar? Pai do céu, graças te damos porque tu falas connosco. Sempre falaste, sempre te revelaste a nós. E te agradecemos pela revelação perfeita que o teu Filho, Jesus, nos dá. Obrigado, querido Espírito, porque nos fazes perceber, fazes ouvir a voz do Salvador, a voz do Criador, a tua voz consoladora. E que cada um de nós, ao longo do dia de hoje, ao longo de toda esta semana e de toda a nossa vida, possa honrar-te, servir-te e dignificar-te. Rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém.
Os irmãos têm a bondade de sentar. Vamos ficar em oração individual, silenciosa, enquanto escutarmos o poslúdio.